Existem alguns vídeos que realmente eu não gosto de fazer. Principalmente esses, onde eu vou gastar um tempão pra mostrar os meus argumentos e o público que vai assistir o vídeo não vai nem pensar um pouco no que eu tô falando e com certeza vai discordar de tudo. Mas eu não aguento ver uma injustiça no mundo e não fazer nada sobre isso, tá? E o vídeo de hoje é o seguinte: eu tava assistindo o Baltar falar sobre o Hades, o jogo que acabou de sair, a sequência do Hades 1, né? É o Hades 2. E ele achou esse jogo uma porcaria. Não que ele achou o jogo uma porcaria, quem achou o jogo uma porcaria fui eu. Ele achou que o jogo é um potencial desperdiçado. Que eu vou mostrar pra vocês o trechinho final da reação dele, porque é muito engraçado. Vamos assistir. É que era uma ferramenta para cavar. Cara, não dá. Cara, que desperdício. Que desperdício. Já vou pedir meu reembolso aqui, que não vale minhas 80 prata, não. Grande abraço. Bom, e de fato, o jogo é um desperdício. De fato, o jogo é ruim. Só que o que me surpreende é que o próprio público dele acha que o jogo é bom, tá? E aí que eu paro pra pensar. Poxa, se eu assisto o canal do Baltar e eu concordo com a opinião dele, e a maioria esmagadora do público dele discorda, tem algo de errado. Porque os canais que você assiste no YouTube são o reflexo da pessoa que você é e das suas opiniões. Então, na maioria das vezes, as pessoas que assistem o seu canal têm opinião parecida com a sua, tá? E eu posso falar isso porque eu tenho vários canais aqui no YouTube e é sempre dessa forma que acontece. Bom, eu tenho aqui alguns pontos para apresentar para vocês sobre toda a indústria de jogos. E nesse vídeo eu vou atacar a indústria de jogos, mostrando os principais problemas, mas provavelmente eu vou atacar aqui vários youtubers. Eu vou tentar não falar o nome das pessoas, mas provavelmente você sabe quais pessoas são. E quando eu falo atacar, cara, eu quero atacar apenas os argumentos, tá? Eu não vou atacar a pessoa em si, inclusive não vou mostrar a imagem de ninguém aqui. Só um ou outro que eu vou falar, mas geralmente são pessoas que eu gosto de assistir, como é o caso do Baltar. Bom, outra coisa importante é que isso aqui não é um canal de jogos. E eu não ganho dinheiro pra falar de videogame, tá? Isso aqui é um canal sobre a vida no geral, em minha opinião. Então, eu não tenho rabo preso com empresa nenhuma. Ninguém me paga pra falar bem de um jogo ou de outro. Eu nunca ganhei jogos de ninguém. Compro os meus jogos com o meu dinheiro. Então, aqui é minha opinião, tá? É minha opinião. Não tem nenhuma empresa por trás de mim, não. Bom, outra coisa antes de começar o vídeo é que esse vídeo vai ser longo, tá? E eu vou fazer o anúncio antes de falar sobre o vídeo. Se você quiser aprender sobre YouTube e inteligência artificial, o link dos meus 2 cursos está aqui embaixo. Eu mesmo passo o conteúdo do curso para vocês, tá? Não sei se você sabe, mas o maior canal de inteligência artificial aqui do YouTube é meu, e eu também tenho um canal bem relevante relacionado à criação de vídeos para YouTube. Você pode pesquisar aí, canal Preguiça Artificial ou YouTube Sem Mimimi. Diferente dos caras que te vendem curso de crescer no YouTube, eu vivo disso. Você pode pesquisar minha rede de canais aí e você vai encontrar. Bom, vamos lá. Como a indústria de jogos te faz de otário? E o primeiro argumento que eu vou refutar é um argumento que eu já tá na ponta da minha língua há alguns anos. Só que como eu não tenho um canal de jogos, eu não tenho como fazer um vídeo sobre isso. Só que aqui eu vou falar, tá? Aqui eu vou falar. Esse aqui é um vídeo dedicado a jogos. Bom, os jogos estão baratos. Sim, pasmem, os jogos não estão caros. Os jogos estão baratos, tá bom? E eu posso te provar isso. Então, diferente do que o seu youtuber favorito fala, os jogos estão cada dia mais baratos. E eu posso te mostrar um exemplo disso. Você pode pesquisar aí na sua inteligência artificial favorita, ou você pode pesquisar na mão mesmo no Google, quanto era o preço de um pacote de arroz em 2000, no ano de 2000. Aí você faz uma comparação com o preço do pacote de arroz com um jogo de PlayStation 1. E eu fiz aqui o cálculo. Basicamente, um pacote de arroz nos anos 2000 era R$6 e um jogo era R$120. Isso equivale a um jogo ser igual 20 pacotes de arroz, tá? Agora, se você faz o cálculo hoje em dia e compara um jogo lançamento de PlayStation 5, você vê que hoje em dia um pacote de arroz custa R$35 e um jogo custa R$350. Isso é equivalente a 10 pacotes de arroz. E aí? Como é que os jogos estão mais caros? O que aconteceu? Por que todo mundo fala que os jogos estão mais caros, se de fato os jogos estão mais baratos? Porque os jogos cresceram nominalmente. O número que você coloca como preço de jogo, ele cresceu. Só que em poder de compra, é muito mais barato você comprar um jogo lançamento hoje em dia. Então, vamos pro que interessa. Cara, pra confirmar isso, eu fiz outras pesquisas e eu achei alguns fóruns interessantes. Por exemplo, essa coisa de jogos estar mais caros não é algo de hoje. Tem um post aqui no Outer Space, é um fórum, tá? Você aí que tem, sei lá,
menos de 30 anos, você não sabe o que é um fórum? Bom, existem fóruns, é onde você pergunta coisas e espera que as pessoas saibam te responder adequadamente. Então o Leonardo Cruz, em 16 de abril de 2013, ele achou uma imagem, que não tá dando pra abrir aqui, onde ele explica que, caramba, os jogos antigamente eram muito caros. Olha que coisa interessante, ele fala aqui, ó. É interessante notar que corrigindo o valor da inflação para 2010, não sei bem nos valores de hoje, mas deve ser algo próximo, os jogos podem ser considerados absurdamente caros na época do NES, chegando a ter jogos que custariam quase $100, corrigido a inflação. Olha que coisa interessante. Depois ele fala, o preço dos jogos só começou a baixar na geração PS1 e Nintendo 64. E agora parece estar caminhando para uma nova subida com a próxima geração. Isso bate com as minhas memórias na época, de Mega Drive e Super NES, onde os jogos eram absurdamente caros. Eu acho que é por isso que as locadoras eram tão famosas. Realmente, pessoal, no passado os jogos eram caros. E aí, um outro usuário aqui chamado Bambambam, Apzu, ele corrigiu o preço dos jogos pela inflação. Isso em 2013, tá? Isso em 2013. E tem aqui que o NES, um jogo de NES, ele custava na época, entre R$63 até R$106. Na época. Vocês entendem isso? Cara, isso é absurdo. E para encerrar a discussão, ele fala aqui que o jogo mais caro, de 1986, de Super NES, valeria em 2013 o equivalente a $71. E agora eu pergunto, hoje em dia as pessoas estão reclamando que o jogo é quanto? Exatamente, $70. Olha que coisa interessante. Bom, olha isso aqui. Quanto custava um jogo original de consoles e portáteis em sua época? Aí o usuário manda. Era um absurdo de jogos originais hoje em dia? R$250? O primeiro usuário já responde categoricamente, muito mais. Um jogo original de PlayStation 1, além de ser difícil de achar, era 1/4 do preço do console. Cara, olha isso. Vocês têm noção que existe uma distorção aqui que não está sendo apresentada pra você? Que nenhum canal de games faz questão de te informar? De fato, antigamente os jogos eram mais caros. Os jogos eram de fato mais caros. Quando você pega o preço do jogo e corrige pela inflação, o jogo é mais caro. Olha aqui. O Olhar Digital fez uma matéria sobre isso. E olha que legal. Se corrigisse pelo valor da inflação, peso da inflação, hoje em dia um PlayStation 1 custaria R$4.354. Ou seja, mais caro do que o preço atual de um PS5 Slim. Vocês entendem isso? Vocês conseguem notar? Um PlayStation 1 hoje em dia seria muito mais caro, ou seja, ter um console hoje em dia é mais barato. É isso que eu quero responder nesse vídeo, o ponto que ninguém te fala. Então, por que diabos parece que hoje em dia os jogos estão cada vez mais caros? Por que será que os jogos parecem que estão cada vez mais caros? Simples, porque você está ficando cada dia mais pobre. O preço dos jogos está subindo, mas ele está sendo reajustado conforme a inflação. O problema é que você está ficando mais pobre. Consegue notar que não é só videogame, é economia? Quando eu falo aqui nesse canal que para você saber de algum assunto, antes você tem que saber o lado econômico daquele assunto, não é brincadeira. É um fato. Bom, a narrativa do seu youtuber favorito é que a indústria de jogos é malvadona e quer ganhar mais dinheiro e aumenta o preço dos jogos porque eles só querem lucro e blá 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 blá. Só que isso é papo de idiota. Isso é papo de mentiroso. O cara que fala isso aqui pra você, que a indústria de jogos é malvadona e quer ganhar mais dinheiro aumentando o preço de jogos, o cara que fala isso, ou ele é extremamente ignorante, ou ele é mau caráter. E considerando os canais de games no Brasil, eu acho que é a segunda opção. Então, muito cuidado com as besteiras que você ouve. Muito cuidado. Pesquise a fundo. Será que a narrativa que esse cara tá me passando é verdadeira? Será que essa narrativa faz sentido? Os jogos estão mais caros? Pesquisa, faça o trabalho que eu fiz. Pega o preço de um jogo de PlayStation 1, compara com algum item daquela época. Pode ser qualquer coisa. Um tomate, arroz, feijão, um carro, uma casa, não interessa. Compara com aquela época e faça a mesma comparação hoje em dia. Tira a prova. Não fica só ouvindo. Para de ser passivo. Vai atrás da informação. Bom, vamos lá. Para fechar esse assunto, essa narrativa é mentira. Isso é mentira. Os jogos não estão mais caros. É você que tá ficando mais pobre. Prazer, inflação.
Vamos lá. Outra narrativa é que a indústria de games é malvadona. E, cara, sinceramente, eu não tô aqui pra defender a empresa, tá? Se existe um modelo econômico que não funciona hoje em dia, que não é seguido, na verdade ele funciona, ele só não é seguido, é o sistema capitalista. Não existe capitalismo em 2025. O que existe são grandes corporações que trabalham em conluio com o governo. É o grande corporativismo. Mas vamos lá. Será que a indústria de videogames quer ganhar muito dinheiro? Sim, todo mundo quer. Só que tem uma questão aqui que você não leva em consideração. Eles não podem subir o preço do jogo para algo muito absurdo. Porque se o preço for inviável, as pessoas simplesmente não vão comprar. Tá, viajante, mas a Nintendo vende um jogo a R$800. Beleza, mas tem quem compre. Se a pessoa acha que é justo um jogo a R$800 e ela tá comprando e a Nintendo tá vendendo bem, isso não é o absurdo ainda. O absurdo talvez fosse R$2.000. R$1.500. Ah, mas a maioria das pessoas não pode comprar. A maioria das pessoas não pode comprar um jogo de R$800. Sim, eu sei, eu concordo. Eu mesmo não compro um jogo de R$800. Seja qual jogo for. Mas se existe um público, existe alguém pra vender. Tá? Isso aqui é só um exemplo, tá? Eu tô exagerando, mas é porque é um exemplo. A Nintendo, quando ela vende um jogo de R$700, é uma exceção. A maioria dos jogos hoje são R$450, R$350. O que pra muitas pessoas é caro. Só que é o que eu falo, não é que tá caro, você tá mais pobre. Você tem menos dinheiro pra gastar com isso. Certo? Mas de fato, com certeza, eles vão tentar aumentar o preço o máximo possível. Você não tenha dúvidas. Todas as empresas... Cara, não é todas as empresas. Todo ser humano vai vender o seu serviço pelo valor máximo possível que ele conseguir. O máximo possível. Só que tem que ser um valor máximo onde as pessoas ainda consigam pagar. Concorda comigo? Vamos supor que você é pedreiro. Você fala que para construir um certo tipo de casa, você vai cobrar R$100.000. E você tá jogando o preço muito alto. Se ninguém comprar o seu serviço a R$100.000, você abaixa para 80. Opa, apareceu um comprador. Então, eu posso cobrar no máximo 80. Pronto. Mercado regulado. Certo? Vamos lá. A indústria de games é como qualquer outra. Cara, quando eu falo qualquer outra, é qualquer empresa, qualquer pessoa. Você mesmo, se você puder vender o seu trabalho mais caro, você vai vender. Sem hipocrisia. Então, ela olha a viabilidade de um negócio e vê se vai dar lucro. Se der lucro, ela continua. Se tá dando lucro o jogo pra Nintendo a R$800, tá vendendo bem, ela vai continuar. E ela vai aumentar pra 900, e ela vai aumentar pra 1.000. E se tiver vendendo, tudo bem. Só que se não tiver vendendo, o preço tem que baixar. Certo? Então, cara, oferta e demanda, coisa básica. Não existe indústria malvadona, tá? Só que o grande problema aqui é o seguinte. Lembra que eu te falei que oferta e demanda regula o preço? Tudo regula o preço? Vamos lá. Vamos dar um passinho pra trás aqui pra você me entender. Para pensar na Nintendo. A Nintendo vai vender um jogo de R$800. Só que ninguém compra aquele jogo. As pessoas sentem que aquele jogo não vale R$800. Tá? O que vai acontecer? Ela vai ser obrigada a baixar de preço. Agora eu faço uma pergunta pra você. Nos últimos anos, nos últimos 10, 20 anos aí de indústria, você já viu um jogo ser vendido por $50 e no próximo lançamento daquele mesmo tipo de jogo, vamos pegar o FIFA, que é um jogo que sai todo ano, o jogo é vendido por $50, no próximo ano ele é vendido por 55, no outro ano ele é vendido por 60, depois por 70, 80, o preço só sobe. Pô, viajante, se você tá falando que é oferta e demanda, por que diabos os preços nunca baixam, né? Porque seria o certo. Às vezes as pessoas não vão comprar e o preço vai cair, mas por que diabos o preço só sobe e nunca cai? Essa é a pergunta óbvia. Tudo sobe no longo prazo, e tem um motivo. Então, só pra encerrar essa parte, a indústria não é malvadona, tá? Eles querem ganhar dinheiro? Sim, muito dinheiro, mas não é culpa deles, de fato. Então, isso aqui também é uma afirmação mentirosa. Agora vamos explicar a farsa da subida de preços. Os jogos eram $50, agora são $70. Então o preço subiu, né? Não. O preço não subiu, ele apenas se reajustou. O preço apenas se ajustou à inflação. Consegue entender? Viajante, que inflação é essa que o preço só sobe?
Vamos lá, vamos lá. Hoje em dia, existem mais pessoas que jogam videogames do que nos anos 2000. Você concorda comigo? Sim, pelo menos na minha opinião, sim. Existem mais pessoas que consomem conteúdo de jogos hoje em dia. Então, se for por oferta e demanda, os preços poderiam subir. Tem mais pessoas consumindo conteúdo de jogos, certo? Então, consequentemente, você, por exemplo, você vende mais CDs, CDs e DVDs de games. Por essa lógica, sim. Tem mais pessoa consumindo, então as empresas têm que produzir mais CDs e DVDs com os jogos. Isso falando de mídia física. Só que hoje em dia não tem mídia física. É tudo digital. E se é digital, é mais barato. Então, teoricamente, mesmo com mais pessoas consumindo conteúdo de jogo, por ser mídia digital, teria que abaixar o preço. Ou pelo menos manter o preço estável. Estável. Porque você copia os jogos e vende o mesmo jogo copiado para as pessoas em formato digital. Então, o que você tem que entender sobre tudo isso é que existe oferta e demanda, existe a questão de o jogo ser formato digital e ser formato físico, mas isso não importa. O que importa é que, eventualmente, os preços sobem e descem. É assim que funciona a economia. Mas o ponto que eu quero chegar é por que diabos os preços de jogos só sobem? Que é o que a gente vê na prática. Vamos lá. Tem mais pessoas jogando, tem mais empresas criando jogos, então o valor deveria ser estável, podendo subir ou descer no curto e médio prazo. Mas o fato é que você sempre vê jogos com subida de preço. O preço sempre sobe, sempre sobe. Aqui tá a resposta. É porque a desgraça do governo imprime dinheiro. É por isso que as coisas nunca caem de preço. As coisas só sobem de preço. Porque o governo imprime a porra do dinheiro. Você tá vendo que não é só questão de saber sobre videogame? Não é só sobre videogame, é economia. Vamos lá. Uma comparação. Os jogos em dólar, eles sobem de preço. Só que comparado com o real, eles sobem pouco de preço. Jogos em real sobem muito mais de preço do que jogos em dólar. Por quê? Porque o governo americano imprime certa quantidade de dólares. O governo brasileiro imprime dinheiro pra caralho. Agora pega o governo argentino. Pior ainda, ele imprime mais dinheiro ainda. É por isso que na Argentina o jogo custa muito mais caro. Mas esse mais caro é apenas em números. Porque não importa número, o que importa é poder de compra. Só que você entende que o seu poder de compra depende da impressão da moeda. Se o governo imprime mais dinheiro, ele está diluindo o dinheiro que você tem guardado. Você consegue entender isso? Por quê? Porque alguns anos atrás era fácil uma pessoa sobreviver com 2.000 e hoje em dia é impossível uma pessoa sobreviver com R$2.000? R$2.000 continua sendo R$2.000. Só que o poder de compra de R$2.000 é completamente diferente. Isso é impressão de dinheiro. Então, jovem gafanhoto, a subida de preços dos jogos não reflete a ganância, muito menos a oferta e demanda. A subida de preços dos jogos reflete a impressão de dinheiro, aumento da base monetária do seu país. Ou seja, é o governo imprimindo dinheiro e te roubando. E lembra que eu falei que o jogo ele não sobe de preço, ele é apenas ajustado pela inflação? Pois é, olha isso aqui. Depois que os governos começaram a imprimir dinheiro, que foi em 1971, bem aqui, olha o tanto de notificações de ajustado pela inflação que ocorreram no mundo. Olha isso. Olha, curiosamente, quando o governo começa a imprimir dinheiro, tirou a paridade do ouro com o dólar, olha o que acontece. As coisas começam a ser reajustadas pela inflação. Pois é, galera. As mesmas coisas que explicam o porquê que os carros nunca vão voltar a ser 30 mil, explica o porquê que os jogos nunca mais serão $50. O governo imprime dinheiro. É isso. É isso que o seu youtuber favorito não vai te falar. Por quê? Porque ele não entende. Ele entende de jogos, ele não entende de economia. E aí você vai criando várias narrativas deturpadas das coisas. Você pesquisa aí no seu YouTube. Jogos estão caros, ó. Fiz a pesquisa aqui, jogos estão caros. Cara, uma infinidade de vídeos. Infinidade de vídeos. As pessoas falam que os jogos estão caros. Cara, como é que pode, velho? Como é que pode? Vocês estão nesse mercado há anos. Vocês ainda falam que a culpa é das desenvolvedoras, velho. Cara, e aqui, galera, ó. Tá passando um monte de canal aqui na tela, tá? Tá passando um monte de canal. Só que não é, eu não tô colocando a culpa nesse, naquele, nesse. Não, eu tô falando no geral. Vocês trabalham com isso, porra. Eu não trabalho com videogame, caralho. Quem trabalha é vocês que tem que saber isso. Porra, esse negócio me irrita. As pessoas são muito disfuncionais, elas
elas só olham reto. Ah, eu quero saber de games. Aí eu preciso saber o jogo do Nintendinho de 1986 que foi lançado quando, sei lá, o Chaves fez o episódio 30. Caralho, isso não serve de porra nenhuma, velho. Entenda, pra você entender sobre videogames, não basta apenas saber de videogames. Você tem que saber de economia, você tem que saber de política, você tem que saber de um pouco de indústria, você tem que saber um pouco de administração, você tem que saber de matemática. Só que as pessoas, elas hoje em dia, elas não são generalistas. Elas não querem ser generalistas. Elas querem focar em algo e fazer só aquilo. Muito complicado. Outra coisa que é a maior falácia é o preço localizado. As pessoas acham que colocar o preço localizado vai resolver o problema. Que o preço em dólar tem que ser um e o preço em real tem que ser outro. Então, olha que interessante. Algumas empresas, para ajudar... Cara, as empresas fazem isso de bom grado. A mesma empresa que tu chama de malvadona, ela faz isso para ajudar o consumidor de um país fudido, igual o Brasil, tá? E mesmo com a mão de obra dessa empresa, mesmo com o salário de todos os seus funcionários sendo pagos em dólar, os caras ainda fazem a questão de colocar o preço localizado em real. Cara, as pessoas acham que preço localizado tem que ser algo obrigatório, mas elas nem param pra se perguntar, cara, será que essa empresa que tá colocando o preço localizado pra ajudar o consumidor brasileiro, será que essa empresa paga os funcionários dela em real? Desgraça, se os desenvolvedores recebem o salário em dólar, como é que tu quer que a empresa localize a porra do... Não faz sentido, entendeu? Não faz sentido. É muito inocente achar que isso vai resolver alguma coisa. Por que você não briga pro governo parar de imprimir dinheiro? Bom, e o que acontece quando as empresas... O que acontece quando as empresas localizam o preço dos jogos? As pessoas usam VPN, mudam a região do console e vão pagar mais barato. Ninguém é otário. Tu acha que o poder de compra do americano, só porque é alto, ele é otário? Ele vai ficar pagando mais caro? Ele vai usar VPN e vai comprar no Brasil, vai comprar na Argentina, vai comprar na Turquia. Esses países fudidos de terceiro mundo. Viajante tá falando muito palavrão. Sim, tô. Desculpa se eu te machuquei por dentro. Não foi minha intenção. Mas alguém tem que falar isso. Então isso não resolve absolutamente nada. Absolutamente nada. E a pergunta fica, essa é a indústria malvadona? Essa? E tem aquele argumento também. Pô, vai ter erro de português pra caralho nesse vídeo. O argumento, tem aquele argumento. Então por que o jogo é R$400 no lançamento e depois de alguns meses ele fica com 50% de desconto? Será que o jogo já não poderia vir com 50% de desconto? Irmão, você acreditar nisso é um absurdo. É simples. A empresa vai colocar o que ela acha que o jogo vale. Se ela acha que o jogo vale 400, ela vai colocar 400, milhares de pessoas vão comprar aquele jogo, vão bancar o custo daquela produção, pode se bancar ou não, depende de muitos fatores, o principal é e sempre será a qualidade do jogo, tá bom? E depois que essas pessoas que compraram por 400, depois de alguns meses, a empresa vai vender esse jogo por 200, metade do preço. Por que ela vai fazer isso? Porque o jogo de fato deveria valer R$200? Não, seu animal! Simplesmente porque é melhor vender por 50% do que não vender o jogo mais. Simples. Você prefere vender o jogo por R$200 ou não vender? Ah, meu Deus do céu. Agora vamos voltar lá no argumento. Não, antes disso, tem uma coisinha pra mostrar aqui. Canal do Souji, tá? E não se preocupe, eu não vou falar mal do Souji aqui. O Souji tem um canal de retro games, pra vocês terem uma noção. Ele tem um canal de retro games. E ele tava falando da coleção de jogos do Toguro, tá? Esse aqui é o vídeo, você pode acompanhar. Eu fiz um comentário, deixa eu procurar aqui. Aqui, ó, eu fiz um comentário no canal do Souji com o meu canal principal, né? 240 mil inscritos, há um ano atrás. Eu perguntei pro Souji, comprar jogo antigo é investimento? Porque as pessoas falam que comprou o jogo antigo por um preço e depois de 10 anos vendeu por um outro preço e ganhou bastante dinheiro. Eu perguntei, era uma dúvida que eu tinha na época, entendeu? E cara, quando eu tenho dúvida eu vou atrás de saber as coisas. Aí o Souji me falou, pô, a grande maioria dos jogos desvaloriza com o tempo em relação ao preço de lançamento.
Agora, pra saber certinho, levando em conta a inflação, ó, aqui você vê que o cara já é diferenciado. Por quê? Porque o cara leva em conta a inflação. Precisa desse cálculo pra saber se o jogo valorizou ou não. E esse é o mesmo cálculo que você faz pra saber se o jogo tá mais caro ou não. Então aqui você já vê que o cara é diferenciado, entendeu? Que o cara não tá engessado apenas olhando pra tela e vendo o jogo. Não, tem tudo um background por trás de coisas. Então é a mesma lógica. Eu posso comprar um jogo e esse jogo valorizar, mas essa valorização reflete o quê? Reflete o tanto de dinheiro que o governo está imprimindo ou reflete a oferta e demanda de pessoas que estão buscando aquele jogo? É uma coisa que você tem que parar para analisar. E no caso aqui, você vê, ó, cara, na época eu nem sabia que eu ia fazer esse vídeo, mas eu perguntei aqui porque é uma dúvida genuína, entendeu? Aí de lá pra cá eu fui me tocando e vi que, pô, realmente, na verdade a maioria das pessoas que compra jogos antigos, jogos retrô, elas estão mamando, porque o jogo não valoriza de fato. Ele só é ajustado pela inflação, certo? Exatamente como aquele gráfico mostra pra vocês. Mas até aí, beleza, agora vamos pro outro ponto. Jogos, roguelike, roguelite, jogos Souls e todos esses jogos que são feitos de maneira industrial hoje em dia, eles são os jogos bons? Que é essa a dúvida do vídeo do Baltar. Esse é o motivo que me fez gravar esse vídeo. Na minha opinião, posso ter uma opinião? Obrigado. Na minha opinião, todos esses jogos são um lixo reaproveitado. Vou usar aqui o exemplo do jogo que era qual ele estava falando, que é o Hades 2. O que é Hades 2? O que é de fato os jogos roguelike? Correr, combar, morrer e dar upgrade. Repita isso até o fim. Acabou. Acabou. Como é que eu vou falar que esse jogo é bom? Como é que eu vou dedicar horas da minha vida em um jogo que é correr, combar, morrer e dar upgrade? E aqui você vai dar aquele exemplo. Não, mas veja bem, o jogo Hades, ele tem umas diferenças, ele tem um aspecto de RPG, uma coisa... Mas não importa, rapaziada, não importa. Porque o que faz um jogo ser bom ou ruim, na minha opinião, na minha humilde opinião, é a experiência que ele entrega. É a experiência. Então, eu joguei o Hades 1. Eu considerei um jogo horroroso. São os aspectos técnicos do jogo que fazem ele ser horroroso, na minha opinião? Não, porque eu acho a jogabilidade incrível, eu acho o gráfico muito bom. Mas o que é o jogo de fato? O jogo de fato é o looping de gameplay. E o looping de gameplay do Hades não só é repetitivo dentro dele mesmo, mas ele também é a repetição de muitos outros jogos que eu já joguei. Você entende? É por isso que o Baltar acha esse jogo um lixo, e eu também acho. É porque isso não entrega uma experiência nova. Se você tá buscando mais do mesmo, você vai adorar esse jogo. Só que o que eu busco hoje em dia, o meu tempo é extremamente limitado. O que eu busco é uma experiência nova, algo que eu nunca joguei, ou algo que nunca passou pela minha cabeça jogar, algo totalmente novo. Vocês conseguem entender? Dependendo do seu ponto de vista, esse jogo pode ser maravilhoso, ou ele pode ser mais do mesmo. Você consegue entender? As pessoas não conseguem entender isso. Por quê? Porque o cara, ele vive numa zona de conforto. Ele joga Hades 1, ama o jogo. Pronto. Só joga isso. Acabou. A vida do cara é só jogar o mesmo tipo de jogo. Ele não tá buscando experiência nova. O que ele tá buscando? Zona de conforto. Vou explicar isso mais detalhadamente e vou mostrar alguns pontos interessantes sobre isso no geral. Vamos lá. Eu disse que jogos roguelike, roguelite, jogos Souls, Metroidvanias são reaproveitados. E qual o problema de reaproveitar jogos? Na minha opinião, nenhum. Tudo bem se as empresas acham que é mais barato ficar reaproveitando os jogos, fazendo quase sempre a mesma coisa. Tudo bem, eu entendo. Por quê? Porque eu sei que criar algo do zero é caro. É muito caro. Não só isso. Olha que coisa interessante. Você ter o Hades 1 pode ser uma boa experiência de jogo. O Hades 2, ele vai ser mais do mesmo. E se um dia tiver o Hades 3, ele pode também ser mais do mesmo. Por quê? É mais barato produzir um jogo assim. São várias versões de basicamente a mesma coisa. Agora, criar o jogo do zero é caro. É caro. E isso é em qualquer área, tá bom? Novamente, porra, se você fala de videogame, você não pode saber só de videogame. Vou dar um exemplo aqui, ó. O Corolla e o Golf são basicamente os mesmos carros, os mesmos modelos, o mesmo design
há 20 anos. Tem diferenças entre um e outro? Sim, tem diferenças. Mas você consegue observar que de 2017 para 2018 foram pequenas diferenças. De 2018 para 2019, pequenas diferenças. Aí depois troca a plataforma, muda um pouquinho mais, mas... Pô, é quase o mesmo carro. Quem gostava de Corolla lá atrás ainda gosta de Corolla. Quem gostava de Golf lá atrás ainda gosta de Golf. Porque é basicamente a mesma coisa de sempre. Eles vão mudando bem pouquinho. Você entende isso? Agora você concorda que se eu tenho um Corolla e eu tenho um Golf, quando eu entrar numa Lamborghini e dirigir ela pela primeira vez, você concorda que vai ser diferente? Então é isso, existem pessoas que querem sempre andar de Corolla. E existem pessoas que já enjoaram, já estão velhas demais para andar de Corolla, querem andar de Ferrari, de Lamborghini, de Porsche. Consegue entender? É a mesma coisa. Se o cara não gosta mais de Corolla, ele não gosta mais de Civic. Ele não gosta mais de Nissan Sentra. Por quê? Porque é quase a mesma coisa. São todos carros sedãs médios. Vamos lá. E olha que coisa interessante, vocês que tanto falam mal aí das empresas, e eu também não tô aqui pra defender a empresa, mas já passei um pano do caralho aqui, porque vocês querem atacar as empresas, ataquem pelos motivos corretos. Mas vamos lá. Se as empresas pudessem, elas fariam sempre a mesma coisa. Isso em todas as áreas. Se as empresas pudessem, elas fariam sempre o mesmo carro, sem mudar absolutamente nada. As empresas de jogo a mesma coisa, mesma coisa. Se eles pudessem, eles não mudavam absolutamente nada, lançavam sempre a mesma coisa. Mudava só o protagonista e colocavam um número a mais ali no nome do jogo. Se eles pudessem, eles fariam isso. Só que fazer isso é algo muito descarado, entendeu? Ninguém consegue. Tá, a EA talvez consiga com FIFA, mas as outras empresas não conseguem fazer isso. Vamos lá. Agora eu vou te explicar a metodologia Dark Souls. Dark Souls é um bom exemplo porque eu joguei a maior parte dos jogos. Dark Souls é muito bom. Demon Souls também é muito bom. Então olha que interessante. A From Software acertou muito com Dark Souls. O problema é que depois eles começaram a reaproveitar tudo dos jogos antigos para fazer jogos novos. A maioria dos monstros que você encontra pelo mapa de Elden Ring são monstros de Dark Souls com uma outra skin e alguma variação de golpe ou outra. Consegue entender? Que muito do que tem no Elden Ring foi reaproveitado dos outros jogos Souls? E aqui você tá falando, pô, mas tá falando mal da From Software, minha empresa queridinha, a empresa que me deixa molhado. Cara, analise as empresas. Analise. Sem clubismo. Sem clubismo. É um absurdo eu falar que o Elden Ring é uma mistura de todos os outros Dark Souls que existiu? É tudo aquilo só que em mundo aberto? É um absurdo alguém falar isso? É um absurdo eu olhar pra uma tela, ver uma gameplay de Dark Souls e achar parecida com a de Elden Ring? Não é, né? Por quê? Porque essa empresa reaproveitou muito dos jogos antigos pra criar uma coisa nova. Inclusive, depois disso, aí acho que eles deram uma exagerada, eles fizeram um jogo novo, quase que 100% reaproveitando tudo dos jogos antigos, que é o Night Rain, sei lá das quantas, certo? Então, analise friamente. De fato, agora, presta atenção, você que é idiota, que não segue o meu canal e que caiu aqui de paraquedas, presta atenção. Esse modelo de negócio que deu origem ao Elden Ring Night Rain, ou ao Elden Ring comum, é um modelo de criação de games onde você reaproveita muito das coisas que você tem. Esse é um modelo similar ao modelo da EA. E sim, calma. Eu sei, existe um abismo de diferença entre a From Software e a EA. Mas é só pra você entender, tá? É um modelo muito similar, embora exista um abismo entre as duas empresas. É o mesmo jogo, relançando com algumas diferenças, mas a base é a mesma. Tá? Então, apesar de existir um abismo entre a From e a EA, a metodologia é quase a mesma. Você acerta em uma coisa e faz mais daquilo até o público enjoar, certo? Bom, e aqui eu vou falar para você o seguinte: a indústria de jogos está piorando não por causa de empresas grandes como a From e a EA. A indústria de jogos está ruim por culpa dos jogos indie, por culpa dos jogos de baixo orçamento. Essa é a minha afirmação, que você não vai concordar de cara, mas talvez depois que eu apresentar meus argumentos. A EA inovou e ganhou o mercado nos anos 2000. Então, se você é um cara mais velho, provavelmente você conhece jogos como Dante's Inferno,
Fight Night Round 3, Def Jam, entre outros, tá? Então a EA, ela inovou naquela época e ela ganhou muito mercado. Os jogos da EA eram realmente bons durante algum tempo, tá? A EA já foi uma empresa onde você poderia quase que comprar o jogo às cegas, porque os jogos eram bons. Então, agora vamos pegar um exemplo individual, tá bom? A gente sabe que vários desses jogos já não existem mais, mas a gente vai pegar um exemplo de um jogo atual, que é o FIFA, tá? A EA naquela época monopolizou os jogos de futebol. Por que eu digo isso? Olha só. Sempre existiu concorrência com os jogos de futebol. Sempre existiu o Winning Eleven e depois existiu o PES, que é a mesma coisa, mas o nome mudou. Beleza. Só que você tem que entender que o FIFA de 2016 até 2019 eram melhores que os jogos PES. Então, nesse período de tempo, a EA monopolizou o mercado, mas ela não monopolizou porque não existia concorrência. Existia, mas de fato, o FIFA era um jogo melhor. Ele não era o melhor em tudo, ele não era a melhor jogabilidade, mas ele era, no geral, um jogo melhor do que o PES. Ele tinha conteúdo, ele tinha muitas coisas legais. O FIFA de 16 até 19. Então, essa época marcou muito as pessoas. Porque era a época que as pessoas podiam jogar online. Já podia jogar online antes? Já, mas foi essa época de ouro dos jogos de futebol. Marcou muito a galera. Teve também a questão do Ultimate Team, das cartinhas e por aí vai. Então foi a época de ouro. E a EA ganhou esse mercado. Ela ganhou honestamente. O jogo dela era melhor. O jogo dela era melhor. Beleza. Só que o jogo é horrível. Apesar de ser um bom jogo na época, hoje em dia o jogo é terrível. É terrível. Sim, eu também acho que o jogo é um lixo. O jogo é horripilante. Eu não consigo jogar FIFA. Só que você tem que entender uma coisa. Eu não sou o público-alvo. Eu não sou o público-alvo. E isso faz toda a diferença. Toda a diferença. Por quê? A principal coisa que importa para um jogo é a qualidade do jogo. Se ele é bom ou se ele é ruim. Mas o que de fato faz um jogo que era bom no passado ser ruim hoje e ter o mesmo sucesso, ter o mesmo número de vendas e ter os mesmos fãs ou até mais fãs do que na sua época de ouro? É simples. Não é que o jogo piorou de fato. Na verdade, o jogo piorou pra você. Só que você não é o público-alvo. É um pouco difícil de entender, mas deixa eu te explicar. A EA tem um outro jogo que é de futebol americano. Deixa eu ver se consigo abrir aqui pra vocês. Esse jogo aqui. Na verdade, ela tem dois, né? Tem o futebol americano universitário e tem o Madden, que é o futebol americano NFL. Cara, eu fiz uma pesquisa sobre o Madden e eu descobri que o Madden é idêntico ao FIFA. Idêntico. Ele é absurdamente parecido com o FIFA. Você tira ali que um jogo é de futebol americano e o outro é de futebol comum, cara, o resto do jogo é praticamente o mesmo jogo. Tudo é reaproveitado. Ultimate Team, modo carreira, modo treinador, é tudo igual. E aí, eu fui tentar entender. Porque assim, aqui no Brasil as pessoas não têm uma discussão de nível elevado sobre a qualidade dos jogos. Aí eu comecei a entrar em alguns fóruns pra tentar entender por que o Madden antigo era bom e o Madden novo é ruim. Que é a mesma coisa do FIFA. Antigamente era bom e agora é ruim. E eu descobri o que é de fato, que eu não sou o público-alvo. Esse é o grande problema. Eu não sou o público-alvo do Madden, eu não sou o público-alvo do FIFA. E por que eu tô falando isso? Vamos lá. Imagina que no FIFA, não imagina, foi o que aconteceu. No FIFA tinha muito recurso bom no modo carreira. Tinha muito recurso bom. Só que aí eles tiraram grande parte desses recursos do modo carreira. As pessoas ficam revoltadas porque tiraram algo que elas gostavam. Só que, por outro lado, a maioria das pessoas que joga FIFA não joga o modo carreira. A maioria das pessoas joga o modo Ultimate Team. É isso. Você entende? O jogo piorou aos seus olhos. Mas, tipo assim, o FIFA piorou pros meus olhos. Por quê? Porque eu gosto do modo carreira e modo treinador. Só que ele melhorou aos olhos do cara que joga o Ultimate Team. Que inclusive esse não tá se manifestando na internet, porque ele tá jogando FIFA lá 5, 6 horas por dia. Você entende? Não é que o jogo piorou, ele piorou aos seus olhos. Mas pra outras pessoas ele tá maravilhoso. Eu pesquisei a mesma coisa aqui sobre o Madden. E o que eu descobri? Que as pessoas estavam adorando o jogo. Por quê? Tirou vários recursos do jogo. Só que agora,
O cara que realmente é o público-alvo, como tem menos recurso, ele tem mais poder pra desfrutar do jogo. É meio contra-intuitivo, mas deixa eu te mostrar. É o seguinte. Por que diabos a Electronic Arts tirou personalização profunda de personagem, cutscenes, modos de jogo, entre outras coisas? Por que a EA tira conteúdo dos seus jogos todo ano? Por que ao invés de acrescentar coisas, eles tiram coisas? Não faz sentido, entendeu? Mas aí você descobre. Porque o público-alvo da empresa é o trabalhador médio americano. E o trabalhador médio americano, ele não tem tempo nem paciência pra assistir cutscene. Ele é como a maioria das pessoas. Ele pula a porra da cutscene. Cara, se as pessoas que mais compram a merda desse jogo pulam a cutscene, por que diabos a empresa vai gastar dinheiro fazendo cutscene? Você tá me entendendo? Se a maioria dos brasileirinhos médios entra no Call of Duty, coloca na porra daquela Nuketown 24/7, joga só aquele modo, só aquele mapa, por que diabos a empresa dona do COD, a Activision, não sei se é Activision hoje em dia, o Xbox, por que diabos a Microsoft vai ficar fazendo um mapa diferente se o cara chega todo dia em casa pra jogar na porra daquela Nuketown? Por que os caras vai fazer algo diferente do que isso? O cara tá jogando lá, assistindo o vídeo do Hayashi todo dia, liga no Discord, bota uma música, fica ouvindo as pessoas falar no Discord, não assiste porra nenhuma de cutscene, entra na porra daquela Nuketown, fica matando os caras com a mesma MP7 em todo o jogo, faz isso durante 20 anos. Por que diabos a empresa vai tentar fazer algo diferente do que tá dando certo? Cara, vocês que ficam reclamando disso, vocês são a bolha, vocês são a minoria, vocês não entenderam ainda. Vocês são a minoria. Você não é o público-alvo, não vai mudar porque você não é o público-alvo. Bom, e como você pode ver, assim como você, eu me identifico com você porque eu também fico inconformado de que as coisas não melhoram. Tá? Que os conteúdos são cada vez mais ruins. E aí, esses jogos retardados continuam vendendo. E vendendo muito. O Madden, o College, o FIFA, o NBA 2K, o COD, é o mesmo lixo reaproveitado todo ano, sempre vendendo bastante, sempre dando certo. Lucas, mas o FIFA vendeu mal. Vendeu mal? Olha lá quanto vendeu de cartinha. Olha lá. Esse dado eles não mostram a público. Quanto que vendeu de loot box, quanto que vendeu de cartinha. Cara, eu joguei COD. Eu joguei COD no Game Pass todo santo dia. Todo santo dia tinha lançamento de uma skin nova. Todo dia. Eu joguei 10 dias. Nos 10 dias que eu joguei, tinha uma skin nova na loja. Todo dia. Todo dia. Era uma skin. Pode olhar lá na loja hoje em dia. Era uma skin de um diabo com uma metralhadora. Era uma skin de uma iguana fumando maconha. Todo dia uma skin nova. Todo dia. Por quê? Porque vende. Esse público reclama. Reclama. Ele tá insatisfeito também. Mas ele compra. Tem aqueles que reclamam e compram. E tem aqueles que não reclamam e continuam comprando. Compra feliz ainda. Edição Deluxe, na tua cara. As coisas só vão mudar quando as pessoas pararem de comprar. Quando as pessoas pararem de comprar essa porcaria, as empresas vão ter que se mexer e fazer algo diferente. Só que, meu amigo, isso não vai acontecer. Isso nunca vai acontecer. Sabe por quê? Ó, por que o FIFA nunca vai mudar? Vou te mostrar. O Marcelo de 30 anos, 2 filhos, fã do Palmeiras, comprou o PlayStation 5 dele parcelado e ele vai jogar FIFA o ano todo pra poder esquecer os problemas da vida. Pra poder esquecer o subemprego, que é ruim, pra poder esquecer a casa que tá com algum problema, o carro pode estar quebrado, às vezes ele não tem carro, às vezes ele anda de transporte público, se mora em São Paulo é um lixo. Você tá entendendo? Imagina a persona do Marcelo, de 30 anos. Ele não vai parar de jogar FIFA, porque o FIFA consegue dar pra ele aquele pouquinho de prazer que ele tem quando ele chega em casa. Sacou? E a questão sobre tudo isso é que ele não vai parar, e ele tá certo de não parar. Sabe por que ele tá certo? Porque apenas Marcelo sabe o que é melhor pra ele. Se Marcelo quer jogar FIFA o ano inteiro, ele vai jogar FIFA. Você não sabe o que é melhor para Marcelo. Desconfie de pessoas que tentam entender. Entender não. Desconfie de pessoas que sabem o que é melhor pros outros. Desconfie. Ninguém sabe o que é melhor pro outro. Se o cara quer fazer isso, se o prazer dele é jogar esse FIFA, deixa ele jogar, ele vai continuar jogando. Queira você ou não. Marcelo sabe o que é melhor para Marcelo. João sabe o que é melhor para João. Isso não vai mudar.
É por isso que eu falo, FIFA nunca vai melhorar. Por quê? Porque o Marcelo vai continuar comprando. COD não vai mudar. Por quê? Porque o João, que é o público-alvo, ele vai continuar comprando. Acabou. Entretanto, existe uma solução. Lembra que eu te falei que os jogos indie são os realmente culpados por o mercado de jogos ser um lixo, a indústria ser ruim? Exatamente. Porque os indies não são o futuro. Uma vez que você entende que você nunca vai tomar o lugar de uma empresa como a EA, você como empresa, tá? Você como empresa de jogos indie, você entendeu que você nunca vai tomar o lugar da EA. Por quê? Porque o público deles é um público passivo e eles já estão consolidados no mercado. É muito difícil fazer o Marcelo parar de comprar o FIFA. Agora se coloca no lugar de uma empresa, você aí, você CPF que tá vendo esse vídeo, se coloca no lugar de uma empresa. Caralho, não dá pra concorrer com a EA, porque eles vão fazer um jogo ali e vai vender demais e ninguém vai nem tentar jogar o meu jogo de futebol. Ninguém vai nem tentar. Consegue entender isso? Ninguém vai nem tentar saber sobre o que é o seu jogo, cara. Você não vai conseguir tomar o mercado deles fazendo exatamente o que eles fazem. Porque eles já estão consolidados. E o fato de eles estarem consolidados é o que permite que eles façam essas práticas maliciosas nos jogos. Essas práticas satânicas. Então, a única maneira de se destacar nesse mercado é criando algo novo ou diferente. E aqui tá o ponto. Por que indie não é mais o futuro? Porque a glória de um jogo indie é ser criativo para se destacar. O que é um jogo indie? Jogo com liberdade criativa, orçamento limitado e estilo único. É por isso que eu não acredito em jogos indie. Porque a maioria dos jogos indie são apenas mais do mesmo. E é aí que a gente chega no ponto do Hades. O Hades é um jogo indie? O Hades tem orçamento de jogo indie? Por que diabos toda empresa de jogo indie fica replicando sempre a mesma bosta de Souls, Metroidvania, roguelite? Você entende? Se a salvação do mercado são os jogos indies, igual o seu youtuber favorito fala, se a salvação do mercado são os indies, fudeu. Por quê? Porque o jogo indie hoje em dia é só mais do mesmo. Eles veem um jogo indie que fez sucesso e as empresas ficam fazendo mais daquilo. Você entende que a prática que a EA faz, que é replicar sempre a mesma coisa que já deu certo, a porra das empresas indie tá fazendo também. Eles pegam um jogo que deu certo como o Hades, replicam isso com algumas diferenças. Me diz como o mercado vai dar certo. As empresas indie são exatamente as empresas que deveriam inovar. E elas não estão inovando, elas estão replicando coisas que já deram certo, com pouquíssimas diferenças entre elas. Os jogos têm pouquíssima diferença. É por isso que eu não vou jogar Hades. Pelo amor de Deus, como é que eu vou jogar um jogo? Cara, indiretamente eu já joguei Hades em outros 10 jogos, tá ligado? Indiretamente eu já joguei Hades em outros 10 jogos. Por quê? Porque isso aqui é só mais do mesmo. Ah, mas a jogabilidade é boa, mas o gráfico é lindo. Realmente, a história pode ser maravilhosa, mas é o mesmo looping de gameplay. É a mesma coisa que jogar FIFA com uma atualização que só mudou os jogadores de time. É a mesma coisa. Isso me irrita. Mas as pessoas que dizem gostar de jogos indies, na verdade só gostam de coisas reaproveitadas e de baixo orçamento, tá? Não tem como você colocar a culpa da indústria em jogos AAA e dar toda a glória da indústria para jogos indie, porque os jogos indie fazem a mesma coisa que jogos AAA fazem. Eles olham um jogo que fez sucesso e tentam replicar aquilo ao máximo. Quantos jogos indie hoje têm jogabilidade criativa e originalidade? E, cara, vamos ser sinceros, quando eu falo originalidade, é um looping de gameplay original, algo novo, algo disruptivo. Se liga, eu vou dar um exemplo. Eu estou falando de algo parecido com Celeste. Esse jogo aqui é maravilhoso, na minha humilde opinião. Tá? Tanto esse antigo quanto o novo Celeste, jogos maravilhosos. Ah, mas existe algo parecido? Existe algo parecido com Celeste, mas não entrega a experiência que Celeste entrega. Outra coisa, muitas pessoas confundem originalidade com design artístico. Não tem nada a ver. Exemplo, a arte do Hades, o jogo é lindo. Eu gosto do design do jogo. O jogo pra mim é bonito demais. Mas o looping de gameplay é igual a de dezenas de outros jogos. E eu não vou jogar só por causa da estética. Então,
São poucos jogos que são realmente coisas originais, que podem ser inspirações de outros jogos, sim, não tem problema, só que a experiência que ele tem que entregar tem que ser diferente, certo? A maioria que sai hoje em dia é mais do mesmo. Roguelike, Souls, Vania e por aí vai. Quem deveria estar trazendo a inovação para ganhar mercado só está replicando estilos de jogos já validados, com alguma mudança, e essa mudança quase sempre vem no visual do jogo. Então o Baltar está certo. O Hades é um jogo lixo, ele é um jogo apático, ele é um jogo que não entrega uma experiência nova. Ele é mais do mesmo. Então você encontra um gráfico lindo, uma jogabilidade absurda. Eu joguei o Hades 1, já era absurdo. Uma mecânica de gameplay que funciona, mas no final das contas é o mesmo looping de gameplay de 90% dos jogos que saem na Steam. É isso que desanima, entendeu? O jogo, quando você pega o pacote jogo, não tem problema com esse jogo. Ele é bom. Mas ele é bom pra um cara que tá querendo jogar só isso. É um cara que só quer jogar isso. Aí o jogo é ótimo. Agora um cara que quer uma experiência nova, que quer jogar algo diferente, que quer se surpreender, não. Isso aqui é Corolla. Isso aqui é Corolla. Isso aqui não é Ferrari. Agora vocês conseguem entender o ponto do cara? Vocês conseguem? Ou vocês pensaram que eu ia abrir aqui o vídeo pra descer a lenha no cara, sendo que o cara tá certo? Toda vez que eu encontrar alguma injustiça na porra da internet, eu vou fazer um vídeo. Se eu souber sobre o assunto. Não vai ficar barato, não. E vocês têm sorte que eu ainda não comecei a citar nome nessa porra. Outra coisa. A culpa não é da indústria. Sabe por que as pessoas falam que a culpa é da indústria? É porque aqui no YouTube, pra você crescer no YouTube, quer crescer rápido no YouTube, você tem que ter um inimigo em comum. Tem que ter um inimigo em comum com a galera. Ah, vou criar um canal de futebol, qual que é meu inimigo em comum? É o juiz? Ah, vou criar um canal de política, qual que é meu inimigo em comum? Ah, é o Lula, é o Bolsonaro? Assim é fácil crescer no YouTube. É por isso que esses canaizinhos aí ficam sempre colocando a culpa da indústria, a culpa do capitalismo, a culpa de sei lá o quê. Pô, tem um canal laranja aí que todos os jogos, todos os vídeos é colocando a culpa em alguém. A culpa nunca é deles. Mas a culpa é deles sim, a culpa é nossa. A culpa é nossa, a culpa é do cliente. Se essa porra tá ruim é porque o cliente é um cliente de merda. É um cliente que não exige o que tem que ser entregue. No final, você acha que está jogando algo indie, mas você que coloca a culpa na indústria, tá jogando algo que já tá extremamente validado. Quando um jogo tipo Hades é feito, a empresa por trás do jogo já tem quase que 100% de certeza que ele vai vender bem. Por quê? Porque todo mundo quer jogar o novo roguelike, roguelite, o novo Metroidvania. Isso não é indie, caralho. Indie é algo original, algo novo. Isso não é indie. Essas empresas que você considera indie, essas empresas de baixo orçamento, elas só estão replicando algo que todo mundo já gosta. É a mesma prática da EA. Agora presta atenção. Presta atenção. Repara como o modelo de negócio é muito similar. Mesmo de empresas grandes e empresas pequenas. A empresa que fez o Hades 2, cara, é basicamente Hades 1. O que muda são alguns aspectos. Mas esse é o mesmo modelo de negócio da EA, que só troca o nome dos jogadores e os times. E aí, é claro que tem as devidas proporções, mas o que eu quero dizer é que a culpa disso é do consumidor, que continua comprando. E aqui, um exemplo. Não existe diferença entre o atrasado mental que fica jogando o joguinho roguelike 100 vezes o mesmo looping de gameplay para os animais que jogam FIFA e COD todo ano e os fãs do Zeus que jogam MMO até hoje. São o mesmo tipo de público, cara. São o mesmo tipo de público. Você que se acha fodão aí porque você joga o jogo roguelike, você é exatamente igual o cara que joga World of Warcraft Black Desert até hoje. Que é o mesmo público que joga FIFA e COD todo santo ano. Vocês são iguais, cara. Vocês são iguais. Vocês querem mais do mesmo. E o que a indústria entrega? Mais do mesmo. E vocês reclamam do quê? De mais do mesmo. Não tem lógica. As ações de vocês não têm lógica. Me refute se puder. Faça um vídeo. Me marque. Me refuta. Onde eu tô errado? Vocês são iguais, vocês estão na zona de conforto, consumindo sempre a mesma coisa. Sabe quem vocês são? Vocês são aqueles filhos da puta que assistiram Sobrenatural até a temporada 12. Por quê? Porque vocês já tinham assistido até a temporada 4 e era bom. Aí depois ficou ruim, você não abandonou. E eles continuaram lançando aquele lixo ruim até a temporada 12, se eu não tô enganado. Sabe por quê? Porque você não tem capacidade de sair da sua zona de conforto e assistir algo novo.
É a mesma coisa pra videogame. Você, no mercado de trabalho, é aquele cara que tá reclamando do seu chefe, mas não sai pra procurar outro emprego. É a mesma coisa, você é o cara da zona de conforto, entendeu? Não dá pra falar que você tá certo. Dá pra falar que você tem razão em reclamar, mas você não tá fazendo nada pra mudar, você tá consumindo a mesma coisa. E me desculpa por estar te falando isso. Mas aqui no canal Viajante é desse jeito. Se ninguém fala, eu tenho que falar. Agora pede pro seu youtuber favorito de games refutar o meu vídeo. Pede. Refuta o vídeo, cara. Qual é o ponto que eu tô errado? Vamos ver. Qual é o ponto que eu tô errado? É o preço dos jogos? É que jogo roguelike é tudo igual? É que as empresas pequenas fazem a mesma prática da EA, só que vocês passam pano? Qual que é o ponto? São todos o mesmo tipo de pessoa. Eles jogam o mesmo jogo durante anos, sem enjoar, porque aquilo já faz parte da rotina. Você tá aí trocando de um jogo roguelike pra outro jogo roguelike, de um Metroidvania pra outro jogo Metroidvania. Qual a diferença de você pro cara que sai do COD 4 pro COD 5? Porra nenhuma. Porra nenhuma. Depois vem falar que tá ajudando a indústria. Ajudando em quê? O cara joga FIFA e COD todo dia porque é rotina. E olha que coisa legal. Tecnicamente, analisando questões técnicas, vamos falar de FIFA. O PES, tecnicamente, é melhor do que o FIFA. O FIFA é pior do que o PES. Só que eu entendo as pessoas. Eu entendo no sentido de que quando você dedica muitas horas do seu tempo pra um jogo ou pra um estilo de jogo, é difícil você largar. Então aquele cara que dedicou muitas horas no FIFA, ficou bom no FIFA, consegue jogar, entende as mecânicas do jogo, ele não tem tempo, ele não tem saco, ele não tem paciência pra abandonar o FIFA e aprender a jogar o PES, que seria o novo eFootball. Mesmo o jogo sendo melhor, ele não consegue. Ele não tem tempo, ele não tem paciência, ele não tem disposição pra abandonar aquilo que ele já tá acostumado. Isso é zona de conforto, cara. Isso é zona de conforto. MMO é a mesma coisa. Você vai encontrar aí algumas pessoas que gostam de MMO que tem 16 mil horas em um jogo. E ele até vê valor em outros tipos de jogos, só que ele não consegue largar. Por quê? Porque aquele MMO já fez parte da rotina dele, ele não consegue deixar o jogo. E ele sabe que o jogo é ruim, que a monetização é predatória. Porra, eu assisto o canal dos Zeus, velho, é sempre a mesma história. Os caras não conseguem abandonar o jogo, mesmo sabendo que o jogo é ruim. E a empresa fica farmando ali em cima do cara pra sempre. Por quê? O que tem nesses jogos que faz com que a pessoa fique muito tempo e tenha dificuldade de sair para experimentar coisas novas? Mesma coisa o COD. Aí tem o outro lado, que são as pessoas igual o Baltar, que realmente gostam de jogos com experiências novas. Com experiências novas de gameplay. Só que essas pessoas igual o Baltar são minoria. São minoria. Um exemplo, tá? Vou passar aqui agora o exemplo da minha vida pra você, tá? Como eu julguei muitas das suas atitudes, agora julgue as minhas também. Eu tenho 16 mil horas de League of Legends. 16 mil horas de League of Legends. E isso é uma merda. Eu não gosto disso, certo? Não são 16, acho que são 12 mil. Mas enfim, é muito tempo, são 5 anos dedicados ao mesmo jogo. Entretanto, quando eu decidi... Ó, que loucura. Eu não decidi abandonar o jogo, eu fui banido do jogo. Eu comecei a experimentar outros tipos de jogos, como os jogos single player. E aí eu gostei de jogos single player, tá? Então eu era esse cara que só jogava a mesma coisa, ficava na zona de conforto. Fui impossibilitado de jogar o meu jogo favorito e fui jogar outras coisas, acabei gostando e nunca mais eu voltei a jogar LoL. Mas você entende que não foi uma escolha minha? Não foi uma escolha minha. Então eu não sou melhor do que você. Definitivamente, eu não sou melhor do que você. Isso que você passou de estar preso no mesmo jogo, eu também passei. Hoje em dia, eu sou o cara que segue muito essa linha de que eu quero experimentar jogos novos. Se eu achar um jogo interessante, com uma mecânica diferente, um estilo de jogo diferenciado, eu vou testar. Eu vou comprar e vou testar. Mas eu prefiro jogar jogos de esporte e JRPG no geral. Olha que engraçado. Eu gosto de jogos de esporte. Eu não jogo FIFA, mas eu jogo Madden. RPG japonês, eu 0 um, jogo outro, 0, jogo outro, 0, jogo e vou jogando. Você consegue entender que por eu gostar de 2 estilos de jogos, eu já sou a minoria da minoria? A maioria das pessoas gosta de um jogo ou um estilo de jogo. O fato de eu gostar de 2 estilos de jogos diferentes já me torna a minoria da minoria. Agora você imagina um cara igual o Baltar. Esse cara tá fudido. Esse cara tá fudido por quê? Porque ele quer experiência nova.
E é isso que a indústria nunca vai entregar, caralho. A indústria nunca vai entregar experiência. Pra que ela vai entregar experiência nova pro Baltar, que é um cara no meio de um monte de idiota igual a gente, que gosta de um jogo só, ou no máximo um estilo de jogo. Você consegue entender? Não tem lógica. Aí o Baltar vai ter que ficar esperando alguma empresa indie que vai arriscar ali o pouco do dinheiro que ela tem pra produzir algo diferente. É isso, a realidade é essa. Mas eu queria falar mais algumas coisas nesse vídeo. O que fazer? Bom, saia da sua zona de conforto. Enfrente novos desafios. Se você tá passando ou está em alguma fase ou entendeu a mensagem desse vídeo, você tem que sair da sua zona de conforto, enfrentar novos desafios. Outra coisa, você tem que ir de peito aberto, tá? Você tem que aprender uma coisa do zero. Sim, você tem que começar devagar, ser humilde, tá? Se você não gostar daquilo, você muda, tenta algo diferente. Mas ficar preso sempre na mesma coisa vai acabar com você, cara. Vai te limitar muito, certo? Então, busque aprender mais sobre tudo. Seja um cara generalista. E outra coisa, não tô falando só de videogame, tô falando da vida no geral. Lembra, pra fazer um vídeo desse, não adianta saber só de videogame, você tem que saber de outros assuntos. E a mesma coisa serve pra games, cara. Quando você for aprender sobre um jogo novo, vai de peito aberto, tenta aprender, dá as caras. É sobre videogames, mas também é sobre a vida. Sair da zona de conforto. Parar de ficar spamando partida no Fortnite, cara. Pode jogar Fortnite, não tem problema, mas, porra, testa algo novo. Eu não sei o que é melhor pra você. Eu mal sei o que é melhor pra mim. Mas definitivamente, eu sei que jogar sempre o mesmo jogo, ou sempre o mesmo estilo de jogo, porque você tá na zona de conforto, porque você já decorou aquela mecânica, vai te limitar. Esse tipo de pensamento é limitador. Lembra do que eu falei? O cara que tá no emprego não consegue sair do emprego. Então, é sobre isso, aprender coisas novas. Tá, viajante, o que você tá jogando atualmente? Cara, atualmente, eu tô jogando o Fight Night Round 3, que é um jogo de PlayStation 2. Atualmente eu também tô jogando Baldur's Gate 3, certo? Que é um jogo absurdo. Baldur's Gate 3 é um jogo absurdo. Pra quem... Cara, é engraçado, né? Existem alguns jogos que eles são experiências únicas. E Baldur's Gate 3 é um desses jogos. O cara não precisa gostar de RPG de turno. Ele vai gostar de Baldur's Gate porque é muito bom. Lembra muito o que Zelda foi no Nintendo Switch. Zelda já era bom. Só que olha a diferença do Zelda do Switch para os outros Zelda. É uma experiência totalmente nova. Claro, vamos dar as devidas proporções, mas olha o Hades 1 e olha o Hades 2. É o mesmo jogo. Agora, olha o Zelda antes do Switch e depois do Switch. É uma experiência totalmente nova, entendeu? Então acho que você devia testar jogos que entregam uma experiência totalmente nova. Então eu tô jogando o Fight Night Round 3, eu tô jogando o Baldur's Gate 3 e também tô testando um RPG tático chamado Disgaea 7, tá? Então, eu tô testando, cara, eu vou de peito aberto, eu não conheço os jogos, eu me dou a oportunidade de testar, certo? E, bom, esses são os meus pontos. Se você tiver alguma coisa pra falar sobre eles, é só deixar no comentário aqui abaixo. Eu tento não ofender ninguém, mas eu tento também deixar esse vídeo interessante. Então, às vezes eu sou um pouco mais ácido, às vezes eu sou um pouco mais agressivo, mas é tudo no campo das ideias. Se tem algo aqui que você acha que eu tô errado, você pode fazer um vídeo. Eu prefiro que você faça um vídeo, não comente. Faça um vídeo, porque se você tiver certo, seu canal pode monetizar, você vai ganhar dinheiro. E, cara, eu vou ficar muito feliz disso. Sério mesmo. Para de ser só consumidor de games, bota a cabeça pra pensar, começa a criar conteúdo também. Bom, e é isso, rapaziada. Espero ter ajudado de alguma forma. Vejo vocês no próximo vídeo, fiquem com Deus e até mais.